a alegoria da caverna, a famosa alegoria da caverna, é onde o Platão vai juntar essas duas analogias. Então, a analogia do Sol e a analogia da linha são postas em forma de narração, em forma de história, na alegoria da caverna. Então, a alegoria da caverna é uma ilustração narrativa dessas duas analogias do Sol e da linha. Então, vocês já devem conhecer bem a alegoria da caverna. Vou tentar resumir brevemente para vocês. Então, a ideia começa o quê? Está lá, no fundo da caverna, um bocado de prisioneiro, presos, acorrentados, de modo que ele não consegue nem mexer o pescoço para o lado. Ele só olha diretamente para a frente deles. Então, acima deles, tem uma fogueira, uma pequena fogueira, um vão e uma mureta. De modo que embaixo, nesse vão, atrás dessa mureta, tem pessoas passeando, carregando fantoches para lá e para cá. Isso acima dos prisioneiros. Então, os prisioneiros estão aqui embaixo, e acima e atrás deles tem um pequeno fogo projetando esses fantoches lá no fundo da parede. De modo que tudo que eles enxergam na vida deles é essas sombras passando para lá e para cá. Ou seja, eles pensam que toda a realidade resume-se a isso. Então, a odisseia do prisioneiro da caverna começa com o quê? Chega alguém e liberta esse prisioneiro, tira as correntes, desprende a pescoceira. Qual a primeira coisa que o prisioneiro faz depois que alguém arranca as pescoceiras? Que dor, né? Passei minha vida inteira aqui com a pescoceira segurando o meu pescoço. Agora os meus músculos, todo mole e fraco, não consigo nem sustentar sequer o meu próprio corpo, porque o meu músculo jamais foram trabalhados, eu passei a vida inteira nessa posição imóvel aqui. Então, a primeira coisa, que dor, né? Não consigo sequer sustentar a minha própria cabeça, né? Sem essa pescoceira me segurando. E aí, essa pessoa que libertou o prisioneiro vai levá-lo para cima para ver que tem uma fogueirinha aqui em cima e que aquelas sombras que ele viu, na verdade, eram projeções desses objetos. Então, aquele cavalinho que ele via todo dia correndo para lá e o cavalinho correndo para cá, na verdade era a projeção de um outro objeto. Então, ele vai pegar esse negócio de madeira e vai, meu irmão, velho, que peste é isso? Tem um negócio assim que vai, assim, faz assim. O que cacete é esse que faz assim, para cá? Porque a vida inteira ele só viu duas dimensões, largura e altura no campo das sombras. Então, a primeira vez que ele lida com um objeto concreto, ele está pegando algo que tem profundidade. Então, ele está se defrontando com a ideia que há uma terceira dimensão que ele jamais viu. Então, ele não sabe nem justificar, saber o que peste é aquilo. Então, ele, depois disso, vai ser guiado para tentar fugir da caverna. E aí ele fala lá que se doeu quando tirou a pescoceira, doeu muito mais para ele tentar escalar a íngreme saída dessa caverna. Ele que jamais usou seus músculos, ele tentar sair dessa caverna. Até que quando ele põe a cabeça para fora do buraco da caverna, o que é que vai acontecer com ele? Ficar totalmente encanecido. Então ele não está vendo mais diabo nada. Só que se ele insiste lá, ele começa a perceber, com o tempo, tateando e vendo aos poucos os objetos, primeiro refletido na água, depois olhando diretamente para os objetos, ele vai perceber que aquele cavalinho de madeira que ele viu, na verdade, era a representação de um animal vivo, né, que tem movimento, que relincha, que balança o corpo, né, a grama tem um cheiro, né, tem as luzes, as cores de tudo aquilo. Então ele está percebendo toda uma outra dimensão da realidade que outrora ele não percebia. E aí, por último, depois de observar os objetos vivos, andando de lá para cá, ele pode, finalmente, olhar para as estrelas, e depois de olhar para as estrelas, ele pode tentar, de relance, olhar para o Sol. De relance, olhar para o Sol de vez em quando. Porque se ele tentar, de primeira, já ir olhar o Sol de cara, ele não vai conseguir enxergar nada. Então é necessário que, passo a passo, ele vá se acostumando, em cada passagem dessa, ele vai se acostumando com essas novas maneiras de ver,
até conseguir enxergar. E aí ele fica todo empolgado, né? Caramba, né? Um cavalinho aqui, nunca pensei que existia um cavalinho de verdade e tudo mais, tem que voltar para contar pro pessoal. E ele volta para a caverna. O que vai acontecer com a vista dele? Vocês já entraram assim num buraco profundo? Fica totalmente escuro, né? Não dá para ver, não dá para enxergar nada. A gente fica assim totalmente... Demora bastante tempo para que a nossa vista se acostume com a escuridão. Então ele está dizendo o quê? Da mesma maneira que a passagem da vista escura para a vista clara, a gente fica encandecido com a claridade, e a gente tem que se acostumar com a claridade. Passar de algo extremamente claro para o escuro de volta, a gente também fica encandecido com a escuridão e a gente precisa se acostumar com a escuridão. Então a vista dele vai ter dificuldades de se adaptar novamente a esse ambiente da caverna. E aí ele chega para o pessoal que está lá preso, os amigos dele, né, e começa a falar, cara, eu vi um cavalo lá. Aí, sim, eu também estou vendo um cavalo aqui. Não, mas é diferente, tem um outro negócio aí. Sim, mas me diz aí, pô, conta aí que outro negócio é esse. Eu vou dizer, é um negócio assim, ó. Assim. Não, mas explica, pô. Explica melhor o que é que é. Não, o cavalo, ele faz assim, ó. Sim, mas o que é isso, né? Ou seja, se ele retorna e tenta simplesmente pôr em palavras, pôr em discurso, né, pôr em discurso meramente para comunicar aquelas pessoas, vai haver um problema de comunicação. Não há como simplesmente falar a respeito daquelas outras dimensões, falar a respeito daqueles outros aspectos. É necessário que as próprias pessoas se direcionem para lá e as próprias pessoas enxerguem. Então, não há como simplesmente comunicar, explicar o que está no outro campo, mas é necessário conduzir as pessoas para que elas próprias possam enxergar com seus próprios olhos o que está para além. Só que justamente, Sócrates diz que uma pessoa que retorna, ela não vai ter muita paciência para ficar brincando de saber se o cavalinho vai correr para a esquerda ou para a direita. Ele chegou a conhecer, ele chegou a tocar em coisas muito mais interessantes, muito mais relevantes, do que saber se o cavalinho da esquerda vai ganhar ou o cavalinho da direita vai ganhar. Porque ele viu o cavalo em real, ele viu todo o relincho e toda a profundidade do cavalo, que ficar discutindo se o cavalo vai para cá ou vai para lá é totalmente irrelevante. Porém, se esses prisioneiros valorizam bastante saber se o cavalinho da esquerda ou o cavalinho da direita vão ganhar, a pessoa que saiu vai se demonstrar inábil de tratar dessas coisas. Então, os prisioneiros vão julgar que essa pessoa que saiu da caverna e voltou é um total inútil, porque não consegue nem julgar a respeito de se o cavalinho vai para lá ou se o cavalinho vai para cá. Mais do que isso, se esse prisioneiro liberto tenta libertar outros, qual é a primeira coisa que acontece? Au, que dor. Você está me machucando, pare com isso. Então, se o prisioneiro que saiu da caverna e voltou para a caverna tenta conduzir outras pessoas para saírem da caverna, para conhecer, elas vão passar pelos mesmos sofrimentos necessários que a aprendizagem exige. A aprendizagem é dolorosa. Então, as pessoas que não querem sentir dor, que se incomodam com os desconfortos, vão relutar, vão se distanciar, vão fugir dessa orientação da caverna, dessa orientação da saída da caverna, e vão relutar. E aí, se eles até chegam perto da saída e percebem logo que vai ser... Os olhos ficam estragados temporariamente depois de pôr a cabeça para fora, eles vão julgar que, na verdade, esse prisioneiro liberto está tentando estragar a vista deles ao invés de melhorar a vista deles. E aí ele faz uma alusão ao caso do Sócrates, de que se esse prisioneiro insistir bastante, eles terminam por matar o coitado. Então, a alegoria da caverna, como eu falei, ela incorpora tanto a divisão das linhas como a analogia do Sol. Você tem aqui justamente o campo empírico. O campo empírico, aqui é o campo da narrativa, aqui é o campo da narrativa da alegoria da caverna, os símbolos usados e o que eles representam na divisão da linha e na divisão e na analogia do Sol. Então,
Daqui para cá, você tem o campo do Sol, que é o campo empírico, e daqui para cá você tem o campo da ideia do bem, que é o campo do inteligível. Então, as sombras e os objetos artificiais, as sombras dos objetos artificiais, seria aquele campo da arte, né? O campo das opiniões e dos símbolos, a menor parte da divisão da linha. Os objetos artificiais são os objetos empíricos, ou seja, o campo da retórica, o campo da crença, da expressão. O fogo dentro da caverna seria o Sol, que é, na analogia do Sol, que é o campo do empírico. As sombras dos objetos naturais seriam os objetos matemáticos. Então, o prisioneiro, quando sai da caverna, ele não pode olhar diretamente para o Sol. Ele tem que primeiro acostumar sua vista com esse campo das abstrações. Ele tem que se habilitar nesse campo das abstrações, senão ele fica perdido. Então, ele primeiro vai se acostumar a olhar nem as coisas diretamente, mas as reflexões das coisas. E depois, quando ele olha diretamente para as coisas, seria o campo das ideias. Só depois de acostumar a vista a enxergar as ideias aqui, é que ele pode ousar olhar de relance, de vez em quando, né, não por muito tempo, diretamente ao Sol, que seria a ideia do bem. Depois que ele termina essa famosa alegoria da caverna, ele vai falar a respeito da educação do filósofo. Tem uma pequena passagem bem sutil que chamou bastante a minha atenção. Ele diz assim: ora, Glauco, o prisioneiro da caverna, ele não tem como sair da caverna apenas com a parte dele que enxerga, né? Apenas com a parte dele que enxerga. Ele tem que sair, o corpo inteiro dele tem que acompanhá-lo para que ele possa enxergar o que está fora da caverna. Né? Não dá para ser algo mais ou menos assim, né? Sair a sua cabeça voando por aí e você enxergar o mundo como, né, por aí, como se fossem as coisas. O nosso corpo tem que ir em comunhão, em união, em junção com os nossos olhos, para que possamos enxergar algo que está para além. E aí ele diz, da mesma maneira, Glauco, a nossa psique, a nossa alma, ela não consegue contemplar a realidade, ela não consegue contemplar as ideias, se ela for somente com a parte cognoscível, somente com a parte que conhece. Para que a nossa alma consiga contemplar as ideias, ela precisa ir a alma inteira para enxergar as ideias. Então não basta ir a parte racional, mas tem que ir também a parte emocional e também a parte dos desejos, as três partes em conjunto, em busca de contemplar a verdade. Então é por isso que a educação do filósofo tem que iniciar com os desejos, depois com as emoções, depois com a faculdade racional e só depois, as três partes em união, é que se busca a verdade. Então ele vai falar a respeito da educação do filósofo. Em primeira parte, ela tem sido igual à dos guardiões. Lembrem-se, o Platão diz que os guardiões, os filósofos, os governantes, têm que ser tirados das classes dos guardiões. Então os guardiões, os filósofos vão primeiro ser educados para guardião e depois, se demonstrar talento e habilidade, eles continuam. Então ele diz que qualquer conhecimento da educação do filósofo tem que ser útil também para os guardiões. Então ele vai dizer que algumas coisas da realidade, quando a gente observa, elas são triviais. Já outras coisas que a gente observa são bastante misteriosas. A gente enxerga, a gente observa empiricamente algo e a gente não entende o que está acontecendo. Então quando a gente se depara com uma situação dessa, a confusão, o enigma do empírico convida a nossa alma a raciocinar a respeito daquilo. Então tem coisas que a gente olha, que a gente enxerga, que a gente conhece pelos sentidos e são triviais. E tem coisas que a gente enxerga e a gente fica confuso, né? E quando a gente fica um pouco confuso e incerto, a nossa alma, a nossa razão é ativada e a gente tenta fazer sentido daquilo. Então ele está dizendo que essa educação filosófica, científica, tem que tratar de objetos que sejam ambíguos e que convidem ao nosso raciocínio para fazer sentido deles. E ele vai dizer que a educação superior, a educação do filósofo, do guardião,
seria basicamente uma educação do que a gente falou lá do quadrívio, né? Ou seja, das ciências matemáticas. Ele disse que vai ter a geometria plana e geometria analítica, mais essas três, ou seja, o total 5. Né? Só que geometria plana e analítica é basicamente geometria, né? Então, geometria, astronomia, aritmética e música. Porque ele disse que todas elas tratam dessa ambiguidade, de objetos que são ambíguos, que num sentido, ele fala algo, por exemplo, assim, 2. 2, ao mesmo tempo, é o dobro de 1 e, ao mesmo tempo, é a metade de 4. Né? Ou seja, é algo que é, em parte, ambíguo. Então, a gente requer um raciocínio para saber o que é que significa esses tipos de relação. Né? Ou então, a geometria, né? Isso é um exemplo da aritmética. A geometria, eles vão precisar fazer planejamento de quartel, então, mensurar a área e por aí vai. Né? Então, todos esses exercícios matemáticos, eles trazem aspectos relevantes tanto para a vida como militar, né, para o cálculo militar, etc., quanto para o desenvolvimento científico-racional. Então, isso aqui é um resumo do processo educacional, tal como a gente viu desde o livro 3. Como é que é a educação completa do filósofo por Platão? Primeiro, começando desde pequeno, desde criança, começa do 0 aos 6, tratando das artes musicais, teatro, história, canto, dança, por aí vai, né, todas aquelas artes. Mitos e histórias que são escolhidos para pré-formar uma moralidade básica das crianças. Né? Ou seja, você não vai poder contar histórias tenebrosas do Deus matando outro Deus, mas histórias que conduzam a uma predisposição boa na criança. Dos 7 aos 17, as crianças vão ter que se dedicar igualmente, perceba, igualmente, às artes e à ginástica. Porém, nessa época, o ensino das ciências deve ser feito apenas como uma maneira de brincar, para identificar quem tem talentos, quem tem disposições. Ele disse que o exercício forçado, o exercício físico forçado, né, se tem alguém lhe batendo para mandar você sair correndo, é possível a pessoa ainda assim tirar um benefício, né, porque ele está forçando os músculos. Porém, se alguém chega, né, com porrete batendo para você resolver, sei lá, problemas matemáticos, isso não vai lhe ajudar em nada. Né? Então ele disse que o ensino intelectual não pode ser forçado, porque usar força para ensinar as pessoas não ajuda a desenvolver. Né? Então tem que ser ensinado ciência meio que como brincadeira para identificar. Então isso aqui seria um ensino básico aplicável a todas as pessoas. É um ensino voltado a desenvolver a temperança nas pessoas, a desenvolver bons gostos, né? Desenvolver desejos adequados. Dos 18 aos 20, você começa a mesclar com exercícios físicos obrigatórios, é basicamente um alistamento militar obrigatório. Né? Porém, esse vai ser focado, vai ser tão intenso esses exercícios físicos, esse estudo marcial, que impossibilita o estudo intelectual. Então, dos 18 ao 20, o pessoal só vai fazer, né, exercícios militares e tudo mais. Quem demonstra coragem e talento para entrar na classe dos guerreiros e quem não. Dos 21 ao 30, esses anos inteiros, passa-se ao estudo da ciência. Então, os guardiões, apenas aqueles que demonstraram coragem para serem guardiões, passam a estudar aquelas ciências do quadrívio, tendo em vista os aspectos teóricos, não apenas aspectos práticos. Então, dos 21 aos 30, ele vai testar para ver quem dos guardiões teriam talento intelectual, teriam sabedoria para entrar na vida no estudo da dialética. Então, do 30 ao 35, 5 anos, seria um estudo focado na filosofia e separado do restante da sociedade. Isso seria análogo ao momento da saída da caverna, certo? Então perceba, né? O estudo de filosofia para Platão só começa depois dos 30 anos. Só começa depois de você organizar os seus desejos, organizar suas emoções, organizar a sua capacidade racional. Só depois de estruturar tudo isso é que você passa para o estudo da filosofia. E aí dos 35 aos 50, percebam, ele diz que esse filósofo tem que reintegrar na sociedade. Então não é que o filósofo estudou filosofia, pronto, vai mandar em todo mundo. Não. Ele tem que voltar para a vida comum, para a vida prática, para a vida cotidiana, para a vida social, né? Assumir comandos militares e adquirir experiência na vida cotidiana para poder interagir com ela.
E continua-se a fazer testes para saber se o cara é bom mesmo, se ele é decente mesmo. Então, essa etapa dura-se 15 anos. 15 anos. Só depois dos 51, se ele demonstrar competência, talento, moralidade, em toda a sua vida, é que ele poderia adentrar no governo, adentrar na orientação da cidade. Ele diz, depois deles terem visto o bem em si, usarão como paradigma para ordenar a cidade, os particulares e a si mesmos, cada um por sua vez, o restante da vida, mas consagrando, mesmo assim, a maior parte da vida deles à filosofia. Porém, eles vão aguentar o embate político e assumir a chefia do governo por amor à cidade, fazendo assim, não porque é bonito, mas porque é necessário. Então, o filósofo governante de Platão, como a gente disse na aula passada, não se trata de uma pessoa que tenha diploma do MEC. Não é simplesmente alguém que é formado em filosofia, alguém que tem algum conhecimento das principais teorias filosóficas. O governo do filósofo é algo bastante específico, como alguém que demonstra que estruturou bem a sua alma, passou a vida inteira dedicando-se à busca da verdade, também reentregou na sociedade, de modo que não há uma dissociação entre uma ofuscação da vista, do que ele viu fora da caverna. Ele tem que se reacostumar à vida dentro da caverna para integrar o conhecimento do abstrato e o conhecimento do concreto em perspectivas que visem tratar bem, cuidar bem, melhorar os seus governados. E aí, nesse momento, ele vai fazer uma analogia sobre o filho adotado. Ele vai argumentar por que a filosofia não deve ser ensinada para os jovens. Por que a filosofia não deve ser ensinada para os jovens, mas só depois dos 30 anos. Obviamente não é uma questão de idade. É uma questão de passagem das etapas de treinamento. Então ele diz basicamente que a analogia dele é a seguinte. Imagine uma pessoa que foi adotada numa família, mas ele não sabia disso. Então ele foi criado a vida inteira, uma família boa, uma família nobre e tudo mais, mas ninguém nunca contou nada para ele. Você acha que ele vai dar mais ouvido, né, ser mais influenciado por essa família ou por pessoas que são bajuladores, pessoas de caráter duvidoso, né? Nessa situação, ele daria mais atenção à sua família do que bajuladores de caráter duvidoso. Porém, se repentinamente ele descobre que a vida inteira dele foi uma mentira, que essa família que cuidou dele, na verdade, não contou a história toda e traíram a confiança dele. Depois dessa quebra de confiança, esse jovem, a não ser que tenha uma natureza muito boa, provavelmente vai dar muito mais confiança aos bajuladores do que a sua família original. Afinal de contas, uma revelação dessa é um trauma muito sério na vida de uma pessoa. Então ele disse que, de maneira análoga, as leis da cidade, né, as noções comuns sobre o que é justo, o que é injusto e por aí vai, das cidades da sociedade onde moramos, elas são falsas. Elas são falsas, porém, elas deram a estabilidade suficiente que permitiu que nós fôssemos criados e prosperássemos em nossas vidas. Então, da mesma maneira que essa família mentiu, traiu a confiança desse jovem, por outro lado, essa família também cuidou bem do jovem. Então, da mesma maneira, se o jovem descobre que essas crenças comuns da sociedade sobre o que é justo, o que é correto e tudo mais, são todas falsas, são todas erradas, são todas insuficientes, né, não dão conta do que é de fato a justiça, ele pode se sentir traído, ele pode se sentir enganado, ele pode cair num certo niilismo de que não existe então nada. Então, a partir desse vácuo, ele vai passar a dar mais credibilidade, a dar mais vazão a pessoas que querem manipulá-lo, pessoas que querem atentar às suas vaidades, pessoas que querem bajulá-lo para
encaminhá-lo para algum ponto excluso. Então, a analogia dele é o seguinte: da mesma maneira que é muito comum a gente esquecer os lados, diante dos lados negativos, a gente esquece dos lados positivos. Diante dos lados negativos, a gente esquece do lado positivo. E aí, perante esse abismo da nossa vida, a gente termina se perdendo. Então, ele vai dizer que a dialética, é muito comum que os jovens transformem a dialética num mero joguete de refutação. Ele diz que uns refutando os outros, e sendo eles próprios refutados, podem terminar se perdendo, né, num niilismo, onde não há verdade, não há opinião, não há nada além de teses refutáveis. Enquanto a pessoa que tenha uma pessoa mais velha estaria mais orientada a tratar a dialética com a seriedade que ela merece. Então a ideia dele é o seguinte: se você não cuida dos seus desejos mal resolvidos, dos seus desejos frustrados, das emoções mal resolvidas, ou de uma racionalidade tosca, a sua faculdade filosófica pode estar a serviço desses problemas antes. Então é preciso primeiro organizar esses 3 problemas antes de fazer filosofia.